Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Se você já está inscrito, então seja bem-vindo duplamente, porque você está sempre aqui comigo. E se você é novo aqui no canal, eu vou me apresentar. Meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada, já trabalho há 8 anos aproximadamente aí com esse universo, né, de planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se esse tema é um tema que te interessa, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você estar sempre por dentro dos nossos conteúdos, né, e das nossas aí principais atualizações sobre esse tema que está super nos holofotes e que tem dado aí panos para manga, para calça, para o terno, tem dado aí muitas discussões. Então, é muito importante que você esteja atualizado para trabalhar com esse tema que é tão relevante e com esse mercado que é tão interessante para a advocacia e para a contabilidade, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, gente. Esse tema de hoje, né, ele é um tema interessante, é um tema um pouco inusitado, porque é algo que não é muito, digamos assim, como é que a gente pode falar? Ele não é muito usual, né? Quando a gente está trabalhando com o tema holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório, a gente sempre tem em mente, né, que, olha, a partir do momento que este patrimônio, que esses bens individualmente considerados em nome da pessoa física, eles são transferidos para dentro de uma pessoa jurídica, para dentro de uma estrutura organizada em PJ, esse patrimônio, uma vez que ele deixou de ser da pessoa física, ele perde aí algumas de suas características, como, por exemplo, as características de tributação que podem mudar, especialmente no caso de imóveis. Se tiver no imobilizado, vai ter um tipo de tributação, se tiver no estoque, vai ter outro tipo de tributação, enquanto que se está na pessoa física, tributa exclusivamente na alienação pelo ganho de capital, né? E por aí vai, a gente tem aí uma série de outras implicações. E uma delas, que é o que sempre se falava, o que sempre se comentava, era sobre, em relação a bens imóveis, uma perda da característica do bem de família quando ele era aí de propriedade de uma pessoa física que se utilizava daquele bem para sua moradia e de sua família, e esse bem passava a ser, então, de uma pessoa jurídica. Via de regra, esse bem, ele perde a sua característica de bem de família, até porque ele agora está sendo utilizado por uma PJ e não mais aí por aquelas pessoas físicas que estavam residindo no local. E por que essa característica sutil? Porque a proteção dada ao bem de família, ela visa, na verdade, a proteção ao direito de moradia, que é um direito constitucionalmente garantido, e, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana, aquele núcleo do mínimo existencial para que a pessoa exerça aí tenha a sua vida com a mínima dignidade, ok? E aí, dentro desse mínimo existencial, está a moradia. Então, o objetivo da norma é proteger esse núcleo mínimo, e em especial, o núcleo mínimo familiar, ok? E aí existia, e isso já era, de certa forma, até assim, consenso, né? De que, olha, se a família só tem um único bem e ela vai fazer uma holding, primeiro, não há tanto a necessidade desse instrumento se ela só tem um único bem de uso particular. Né? A gente já viu aqui que eu falei, olha, um único imóvel vale a pena fazer holding? Depende. Que imóvel é esse? Qual é o tamanho desse imóvel? Qual é o valor desse imóvel? Ele é utilizado para receita locatícia? Não, não é utilizado para receita locatícia. Uma série de outras variáveis precisam entrar nessa equação. Agora, via de regra, quando esse bem ele é de uma única pessoa, né, ou de uma única família, e essa pessoa não explora economicamente esse espaço, utiliza como moradia, via de regra, tá? Uma holding talvez seja aí um instrumento muito robusto, muito caro, para que essa pessoa faça a sucessão apenas de um único imóvel de uso particular. Além disso, haveria a possibilidade
de uma perda dessa característica do bem de família, haja vista que agora ele passaria a ser de propriedade de uma PJ e a jurisprudência entende que, neste caso, não haveria como salvaguardar o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana de uma pessoa jurídica, ok? Entretanto, decisões recentes do STJ, eu estou abrindo aqui o número do RESP, tá? No RESP 1.935.563 de São Paulo, o STJ decidiu que o fato, exclusivamente o fato de um imóvel estar registrado em nome de uma PJ, especificamente se tratar de um negócio familiar, não retira deste bem a característica de um bem de família, especialmente se a família nele residir. Eu vou ler aqui uma parte do julgado, né, da fundamentação, para trazer aí qual é o cerne da questão que foi trazida aí dentro dessa análise de caso, né? Então, eu vou ler aqui trechos, ó. Por exemplo, diz a Lei 8.009 de 90 que a impenhorabilidade recai sobre o imóvel de propriedade dos membros da família que nele residam, ou seja, a proteção seria conferida aos bens de propriedade das pessoas físicas, ou seja, bens de propriedade de pessoas jurídicas, em tese, não estariam salvaguardadas por essa característica de impenhorabilidade do bem de família, tá certo? Aí aqui, ó, neste caso, o antigo proprietário do imóvel transmitiu à empresa da qual ele é sócio, com o objetivo de integralizar o seu capital social, mas continuou residindo no local com a sua família. Após a transferência, a empresa ofereceu o imóvel como garantia um contrato de locação comercial, na qual figurava como locatária uma outra PJ. Então, essa é a análise do caso concreto, tá? Como a empresa locatária não pagou os aluguéis, o locador executou a dívida e pediu a penhora do imóvel oferecido em garantia. Entretanto, o sócio da empresa, proprietário do imóvel, demonstrou que o imóvel não poderia ser penhorado, pois deveria ser considerado, nessas circunstâncias, um bem de família. Isso aqui eu estou lendo o relatório, tá, do julgado, para a gente entender, né, como foi aí como os fatos se desenrolaram nessa possível impenhorabilidade do bem que estava dentro da PJ. E aí eu vou ler aqui, ó, trechos do voto do relator, para a gente entender qual foi o cerne do entendimento que foi trazido pelo STJ. E ele colocou aqui, ó. O imóvel no qual reside o sócio não pode, em regra, ser objeto de penhora pelo simples fato de pertencer à pessoa jurídica, ainda mais quando se tratar de sociedade empresária de pequeno porte ou de cunho familiar. Em tais situações, mesmo que no plano legal o patrimônio de um ou outro sejam distintos, sócio e sociedade, é comum que tais bens, no plano fático, sejam utilizados indistintamente pelos dois. Então, aqui, gente, só fazendo um adendo, ele trouxe, né, de forma muito sutil, uma característica positiva da nossa tão falada e tão rechaçada confusão patrimonial. Então, quando muitas vezes a confusão patrimonial ela é utilizada para a gente buscar bens em nome da pessoa física ou da PJ, né? Trazendo aí uma verdadeira não limitação de responsabilidade pela própria conjunção do patrimônio, aqui foi um julgamento em que essa confusão, essa conjunção patrimonial teve um efeito benéfico para esse executado, para esse devedor, né? E aí ele segue aqui, ó. Assim leciona Luiz Edson Fachin, à época do STJ, hoje já no STF, né? A impenhorabilidade da Lei 8.009 de 90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, as firmas individuais, as pequenas empresas com conotação familiar, como, por exemplo, por haver identidades patrimoniais. E aí ele traz aqui o Edson Fachin, Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, né? Nesse contexto, haveria, desculpa, porque deu uma interferência aqui do áudio, haveria um esvaziamento da salvaguarda legal e daria maior relevância ao direito de crédito em detrimento da utilização do bem como residência pelo sócio e por sua família. Ok? Então, vejam, gente,
Aqui a gente tem a típica situação em que um bem, em que pese estivesse dentro de uma PJ, ele foi considerado bem de família por uma interpretação positiva, uma interpretação benéfica do Instituto da Confusão Patrimonial, gente. O Brasil definitivamente nos surpreende, né? Mas fato é que se a holding familiar ela tem um escopo de ter ali um patrimônio que salvaguarda apenas um patrimônio familiar, só que aí, gente, a gente precisa contextualizar também a questão. Olha, é um patrimonialista que tinha 30 imóveis, né? E aí a penhora recaiu sobre um deles. Gente, não tá. Talvez ali uma substituição de penhora, uma substituição trazendo um outro imóvel desocupado, porque aquele é para uso de moradia, enfim. Mas a alegação de bem de família restará prejudicada, porque, veja, neste caso, o STJ ele estendeu o conceito de bem de família, entendendo, olha, essa pessoa mora no imóvel, ela reside com a família, é o único imóvel, então o único fato de estar em nome da PJ não afasta esse núcleo maior de ser um bem de família, ok? Então, não é em qualquer situação que o imóvel da PJ vai poder ser considerado bem de família. Atenção para isso. Mas há essa possibilidade, o que é muito positivo, ok? Bem, meus amigos, era esse o tema, né? Vamos continuar trabalhando aí esses conceitos, entendendo mais a evolução do tema. Planejamento patrimonial e sucessório está sob os holofotes, não só dos profissionais, não só dos clientes, mas também do judiciário. Mais e mais questões estão sendo debatidas constantemente, e é importante que a gente esteja aí antenados, né, atualizados com esses novos conceitos, para a gente estar aí sempre, sempre e sempre entregando o melhor para os nossos clientes. Então, muitíssimo obrigada, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal para ter mais notícias e mais orientações como estas, ok? Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo vídeo.